Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E o episódio de hoje vai tratar sobre a educação, a importância e também vamos falar com vocês, professores, que precisam ser ouvidos. Aqui no Naturalizar também é um canal aberto para vocês. Para isso, eu trouxe a Patrícia. Tudo bom, Pá? Tudo bom, Gabi? Prazer estar aqui com vocês, conversando, falando mais sobre educação. Ah, que bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Um aluno seu que indicou, então, muito bom. Quando um aluno Tô bem indica... recomendada. Quando o aluno indica, quer dizer que o trabalho do professor foi muito bem feito, Não né? é? Então, você como professora, você como autora e N funções que a gente vai descobrir aqui também. Fala um pouquinho quem é a Patrícia. Bom, eu sou a Patrícia Crepaldi, sou professora. Fui professora da rede pública por 10 anos, mais ou menos. Trabalhei na rede estadual, rede municipal. E desde 2015 eu trabalho com formação de professores. Hoje eu trabalho, eu tenho uma empresa chamada Coletiva Educação e a gente trabalha basicamente com formação de professores e gestores escolares. Que interessante, então você fundou a sua própria escola. A gente está... porque assim, na formação dos professores, eu dei aula na graduação, né, na licenciatura de artes, e existem alguns pontos, alguns temas que ainda fica uma lacuna. Né, o professor, ele tem uma formação básica na universidade, mas tem alguns pontos, alguns temas específicos ou alguns temas atuais que acabam não entrando na programação da universidade. Então, a gente vem para complementar essa formação dos professores, né? Que a gente fala de formação continuada. Muito bom isso. Então, após a faculdade, faria a formação com você ou em conjunto? A gente trabalha com cursos livres. Ah, então, legal. O professor que está em formação, né, que está estudando pedagogia ou está fazendo alguma das licenciaturas, ele pode concomitantemente. Inclusive, os cursos livres, eles contam como horas complementares para quem está fazendo a graduação. Então, são cursos que não só vai complementar a formação desse futuro professor, mas também ele vai poder utilizar como horas complementares. Muito bom. Então, a gente que está na faculdade, corre, que a gente precisa muito dessas horas complementares. A gente está montando uns pacotes especiais para o pessoal das universidades, porque a gente sabe que precisa ter essa formação, né? Tem alguns tópicos, alguns temas, por exemplo, a educação de pessoas com deficiência, é um tema que a universidade ainda não consegue abranger de maneira integral, né? E aí a gente acaba trazendo profissionais que são especialistas na área para dar essa formação complementar. Entendi. A educação étnico-racial, a educação antirracista, a parte de recuperação de aprendizagens. Então, são alguns temas, né? As próprias metodologias de ensino, de educação infantil e tudo mais, que às vezes a universidade não contempla. Então, esse professor, ele sai da universidade, mas com algumas lacunas na sua formação. Então, a gente tenta preencher essas lacunas. O professor, ele sai da universidade um pouco cru pro dia a dia também, né? Você, como já deu aula na linha estadual, na municipal, você tem uma bagagem aí bem extensa. E como que é sair dessa universidade e enfrentar o dia a dia, principalmente numa escola pública? É bem complicado. O professor, ele se sente bem perdido, assim. Quando você sai da universidade e chega diante de uma sala de aula, você não sabe muito bem o que fazer. Porque a universidade, ela não te prepara para esse momento, né? Sim. Você vai fazer estágio. Tá, mas você vai lá, você vai assistir a aula de outro professor, você vai acompanhar uma turma e tal. Mas nunca é a mesma sensação de você estar aí ministrando uma aula. É uma coisa difícil, que né? é o dia a dia, a experiência, é a relação que você vai criar com seus alunos, né? Ao mesmo tempo que tem que ser uma relação de autoridade, né? Sim. Mas tem que ser uma relação de amizade, principalmente. E assim, o governo, ele influencia muito dentro da sala de aula, em amparo, em N questões. O professor, ele é amparado pela essa escola, falando mais de escolas públicas, Não. fundamental ensino médio. O governo, ele quer melhorar os índices. Então, ele se preocupa com estratégias para melhorar esses índices, né, nas provas oficiais. Então, tem lá a prova paulista, tem o SAEB, tem o SARESP, tem as provas que são as provas oficiais. Então, o governo, ele quer apresentar resultados dentro dessas provas.
E essas provas não necessariamente refletem o ensino que essa criança está recebendo. Porque cada escola tem as suas especificidades, né? Tem escola que está numa região mais bem localizada, que a criança vai ter uma infraestrutura melhor de recursos, às vezes de família, às vezes está numa região mais periférica, que vai ter um problema maior de estrutura mesmo, de questões financeiras. Então, essa criança vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ela tem menos acesso a bens, ela tem menos acesso à cultura, ela tem menos acesso à leitura, ela tem menos acesso a esporte, porque aquela família está preocupada na sobrevivência. Sim. Né? Como é que ela vai investir um dinheiro para comprar livro, para levar a criança para passear, para levar para atividades culturais, se ela... Não tem nem como, Não né? tem nem como. Às vezes não tem dinheiro nem para pagar uma luz, uma água, ou comprar comida para o dia a dia. Exatamente. Então, são realidades muito diferentes. Então, você tem N realidades dentro da rede pública. Né? Escolas muito bem conceituadas, muito bem localizadas, que conseguem desenvolver trabalhos excepcionais, e escolas que têm tremenda dificuldade porque estão numa área com muita violência, estão numa área com muitos problemas estruturais. Sim. Então, o Estado, né, a rede como um todo, ela não consegue olhar essas diferenças. Ela olha para índices, ela olha para resultados. Ela olha para os números. E nem sempre o resultado real tá ali naquelas provas, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, prova para mim, olha, na faculdade onde eu estudo, graças a Deus tem o trabalho que vale mais do que tudo, porque no trabalho eu entrego a minha alma. Agora, na prova, sempre foi uma questão muito difícil. Na faculdade, eu descobri que eu tinha dislexia. Então, eu entendi muito o meu passado. E aí, eu falei assim, poxa, agora eu entendo por que era tão complicado essa questão da prova, né? E a gente tem um laudo muito tardio também, né? Verdade. Hoje em dia, a gente consegue ter mais recursos para identificar essas dificuldades de aprendizagem das crianças, né? Ah, mas agora tem muita criança TDAH. Ah, porque agora tem muita dislexia, tem muito agora autista. Lauda, né? Porque antigamente não tinha laudo, não tinha avaliação para essas crianças, né? Hoje a gente tem mais recursos para conseguir identificar essas dificuldades, né? E como que é o professor dentro da sala de aula lidando com tudo isso? Porque você com certeza pegou a época que não tinha o laudo agora que todo mundo é laudado. Então, eu não tô mais na sala de aula desde 2011, né? Sim. Desde 2012, basicamente. Mas eu tô sempre acompanhando, porque como eu trabalho com formação, então a gente tá sempre ali, tem colegas que continuam na rede, e é aquela coisa, né? Você sai da sala de aula, mas a sala de aula não sai de dentro de você. Então, continua acompanhando todo o processo. Tem ficado bastante complicado, porque quando você tem um aluno com deficiência, seja ele um autista, seja ele com uma deficiência mental, com uma deficiência física, o professor, ele demanda um cuidado diferenciado para esse aluno, né? Tanto na questão da aprendizagem, quanto no cuidado mesmo do dia a dia, né? É garantido por lei que essa criança, ela tenha um acompanhante. Então, o Estado, a prefeitura ou a rede particular tem que providenciar um cuidador para essa criança. Ah, mas tem 3 crianças, cada um tem que ter um cuidador? Sim, cada um deveria ter um cuidador. É isso que eu ia te falar, deveria, né? Não necessariamente tem. Né? Muitas escolas nem têm um cuidador, quanto mais um para cada um. Né? É difícil, as famílias têm que requisitar, têm que pedir, têm que entrar judicial, porque o Estado e todas as redes, a rede particular ainda é mais tranquilo de conseguir, porque você tem menos intermediários ali. Então, é o pai com o diretor da escola, fala, olha, precisa ter o cuidador, eles têm que providenciar. Sim. Né? E também não pode cobrar uma mensalidade diferenciada desse aluno, porque ele precisa do cuidador. Então, muitas escolas particulares negam matrícula para criança com deficiência, porque tem essa necessidade do cuidador. Caramba, isso daí eu já não... Muitos pais têm que entrar com medidas judiciais para poder conseguir vaga numa escola particular, por exemplo. Porque muitas escolas se negam a matricular uma criança com deficiência.
Fala que não tem vaga, que não tem estrutura, aí tentam convencer os pais que é melhor colocar na rede pública, porque a rede pública tem mais acolhimento, tem mais estrutura, só que não tem. A estrutura é a mesma, né? Tanto na rede pública quanto particular. Você tem uma sala de aula, você tem projetos pedagógicos. Em tese, a estrutura é a mesma. Sim. Né? E aí, essa criança deveria ter um cuidador. Né? Para quê? Para esse cuidador cuidar das necessidades do dia a dia dessa criança, levar no banheiro, levar para tomar o lanche, levar até o portão, buscar na entrada, levar na saída. Esse cuidador ele vai cuidar da criança. E aí o professor, em tese, deveria cuidar da parte pedagógica. Sim. Então, adaptar os materiais, trabalhar com as questões específicas daquela criança. Na prática, o que acontece? Colocam 35, 40, 50 crianças dentro de uma sala, com várias necessidades diferentes, porque você tem a criança com uma deficiência física, tem a criança com deficiência mental, você tem crianças com problemas emocionais, muitas crianças, né? Questões de ansiedade, depressão, abandono, problemas familiares, problemas de cunho pessoal, que é a criança de autoaceitação. Então, você tem todo tipo de criança dentro da sala de aula. Aquela criança muito introspectiva, aquela criança muito agitada. E o professor ele tem que lidar com toda essa diversidade de comportamento e mais a diversidade de aprendizagem. Você estava falando que você tinha dislexia, que teve problemas de aprendizagem. É muito comum, né, isso acontecer. Por isso que o professor ele tem que entender que a criança ela tem fases de desenvolvimento, né, e tem inteligências múltiplas. Né? Então, tem a criança que ela é visual, tem uma criança que ela é mais auditiva, tem uma criança que ela é mais sinestésica, ela precisa pegar as coisas, ela precisa construir para fazer. Tem a criança que precisa escrever, tem aquela criança que precisa ver. Então, são múltiplas inteligências. Então, não dá para avaliar mais que nem a gente avaliava antigamente. Faz uma prova bimestral, uma prova semestral, final do bimestre. Não tem mais como fazer isso, porque cada criança aprende de um jeito. Então, a gente tem que ter múltiplos instrumentos de avaliação para a gente entender qual é a questão dessa criança, né? Muitas vezes o professor faz isso. Ele passa um trabalho, ele faz uma atividade em grupo, ele faz uma prova, ele acaba utilizando instrumentos diferentes de avaliação, mas o que falta, que eu sinto que falta muito? O momento de reflexão. Né? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Muitas vezes o professor não tem tempo para refletir sobre aqueles resultados, para trocar com seus colegas em relação aos alunos. Dá para falar mal do aluno, né? Porque falar mal do aluno, né? Pô, fulano é bagunceiro, fulano é terrível, né? Isso aí, essa troca sempre teve e sempre vai ter. Mas refletir sobre esses resultados, né? Uma reflexão direcionada. Peraí, esse aluno aqui, ele vai muito mal em prova, mas quando ele faz trabalho em grupo, ele vai bem. Não dá tempo do professor refletir sobre isso. É tudo muito rápido. E agora, cada vez mais, tem uma coisa de plataformas de ensino. O Estado está adotando uma plataforma de ensino, então tem que usar o material da plataforma, tem que colocar os resultados praticamente imediato. É uma cobrança muito em cima do professor, Exatamente. Né? Então tem que colocar a nota, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a escola tem que aprovar o maior número de alunos, porque senão a escola é penalizada, porque senão não tem bonificação, porque a escola, agora tem uma legislação nova que saiu esses dias, que dependendo dos resultados da escola, o diretor da escola vai ser penalizado. E seria penalizado como? Ele vai ser afastado da função de diretor. Então, ele pode ser afastado para voltar para a sala de aula, se ele for um diretor né? designado, né? Ele é um professor que está como diretor. E se ele for um diretor concursado, ele vai ser afastado para atividades administrativas. Então, quer dizer, é uma cobrança cada vez maior por resultados. E resultados nem sempre refletem a aprendizagem. Né? Tem crianças que vão ter resultados medianos, mas vai ter uma aprendizagem significativa, porque o que ela conseguiu aprender, ela levou para a vida. Sim. Então, aprender e a nota que ela tem ali no final, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Né? Uma nota pode refletir uma aprendizagem, mas não necessariamente ela vai refletir. Porque a aprendizagem ela é muito maior do que a nota. A nota, ela é uma avaliação de algo específico daquele momento, naquele dia, naquela situação. A aprendizagem é algo que ele vai levar para a vida. Para a vida inteira. Tem muita coisa que, assim, eu tive professores excelentes e já trouxe aqui no podcast. Como eu te falei, né? Eu comecei a minha área profissional trabalhando como assistente pedagógica de uma professora minha. E foi uma professora que ela olhou com um olhar diferente, sabe? E nem tanto que aqui a gente conversando, ela falou assim, ela soltou, foi muito engraçado. Ela falou assim, você como neurodivergente, eu assim, ó, eu? Neurodivergente. Aí ela falou assim, Gabi, a dislexia? Então, ela me acompanhou na sala de aula, ela viu que eu era diferente, ela deu uma oportunidade pra eu trabalhar junto. Ela me colocou dentro da casa dela. Legal. E é uma coisa que a gente não vê hoje. Eu tenho alunos que trabalharam comigo também, muitos alunos, né? Eu tenho não só a Coletiva Educação, que trabalha com formação de professores, tem uma outra empresa na área de informática, e muitos alunos trabalharam comigo, tem alunos que trabalham comigo até hoje, que foram meus alunos e trabalham comigo até hoje. Tem um aluno que é técnico, ele está comigo desde 2010. Nossa, ele saiu da escola e já foi direto trabalhar comigo. E tem uma outra aluna também, que ela é a minha gestora de RH. Que legal. E ela foi minha aluna também, na mesma época. E estão comigo até hoje. E outros que passaram, que depois foram seguir carreira fora e tal. Então, isso é uma coisa que é um olhar diferenciado do professor, sabe? Dentro da sala de aula, eu até mandei ontem um meme pro meu pai, que era assim, a reunião de pais, meus professores sempre falavam assim, aluna muito inteligente, mas conversa. Conversa muito. Mas fala. Por quê? Eu sempre aprendi muito escutando e falando. Lá na faculdade, eu acho muito engraçado. As meninas falam assim, Gabi, tem apresentação do trabalho tal dia. Se eu aprendi na sala de aula, beleza. Se eu não aprendi, não adianta eu ficar me matando de estudar, não. Exatamente. Não adianta. Então, eu vou com o meu conhecimento. Mas isso é uma coisa que eu senti muita falta em determinados períodos. Eu estudei na escola municipal. E foram, assim, 4 anos incríveis. Meus pais sempre gostaram muito. Quando eu fui pra estadual, eu peguei... uma diferença, Nossa, demais. Eu peguei uma época que tudo... a gente tinha um... como é a palavra quando para? Greve. Greve, isso. Obrigada. Tudo era greve. Então, eu peguei muita greve na época da escola estadual. E eu matava aula que não tinha pra ir pra empresa do meu pai. Do nada, eu chegava lá e meu pai, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não tem aula aí. Então, eu senti muito essa falta. E depois eu fui pra particular. Sim. Só que na particular, foram muito bons também uns anos. Teve um certo período que colocavam 70 alunos numa sala. E aí, você sobrecarrega o professor. Você não tem um ensino de qualidade. Sim. Foi um ano, pra mim, que foi meio que perdido. Eu já tenho uma dificuldade de aprender. Se não tem o negócio direito, aí que lasca, né? E aí eu comecei a perceber como o professor é sobrecarregado. Sim. E como tem uma cobrança tão grande. Você, como formadora de professores, você tá lá na formação desses professores. Como trabalhar isso e preparar para o mercado de trabalho? É complicado, porque muitas vezes o professor ele tem receio de assumir determinadas dificuldades. Então, acontece muito do professor falar assim, não vou fazer curso. Pra quê? Vai ficar falando um monte de bobagem. Não precisa. A gente tem que se resolver aqui mesmo e tal. Tem uma certa resistência, porque a sociedade cobra do professor que ele já venha pronto para a sala de aula. E não é. Né? Você vai adquirindo experiência. Né? Então, o seu dia a dia é que vai trazer essa experiência. Né, que vai colocar você diante do seu aluno, que você vai ter que entender que aluno que porque também não dá para trabalhar aquilo que você imagina da sua cabeça. Sim. Muitas vezes o professor chega lá com um planejamento lindo, maravilhoso, e o aluno não acompanha, e aí ele tem que parar tudo e começar de novo, né? Voltar para trás, voltar a alguns temas, voltar numa base para ele poder dar andamento naquilo e chegar naquele conteúdo que ele quer trabalhar. E às vezes é muito isso. Às vezes tem muita coisa que a gente quer trabalhar com o aluno, que a gente acha importante, e às vezes aquele aluno não está preparado.
ainda para trabalhar aquelas questões, para trabalhar aquele conteúdo, para alcançar aquele determinado nível. Né? Entendi. Porque ele tem uma deficiência de base, de leitura, de uma série de questões que ele não vai acompanhar. Ainda mais hoje, por a gente estar acho que uma década, né, tão tecnológica, eu não sei mais conversar com certas pessoas no WhatsApp, porque é outra linguagem E isso eu tô falando, eu tenho 22 anos. Eu sou nova, mas a geração que tá vindo aí é muito diferente. Sim. Então, é muita abreviação, é um linguajar totalmente diferente, e às vezes você não consegue entender. E às vezes o professor tem resistência com tecnologia também. Também tem essa coisa. Tem bastante mesmo. Essa coisa de, mas vocês só ficam no telefone, só fica no WhatsApp, só fica mandando... Peraí, vamos usar esse recurso. Eu, em 2004, eu já usava rede social na sala de aula. Que legal! Em 2005, eu usava rede social. Eu fiz um projeto com os meus alunos, eu sempre trabalhei com a metodologia de projetos, que não é você fazer um projeto específico, um pontual, e no dia a dia você trabalha no tradicional. Sim. Não, as minhas aulas, que eram aulas expositivas, que tinha atividade, aquela aula normalzinha, ela tinha uma relação com o projeto que estava acontecendo paralelamente. Ela era a base para um projeto, para depois os alunos construírem alguma coisa. Sim. Ou uma feira cultural, ou uma atividade, uma exposição. Então, sempre tinha um projeto em volta. Um desses projetos que virou um dos meus TCCs da pós é o Visões de São Paulo. Então, a gente trabalhava questões da cidade, né? Então, tinha alguns conteúdos. A gente ia para o centro da cidade. E isso em 2004, 2005, 2008. Né? O tempo que eu fiquei na escola, a gente fazia esse projeto. Então, sempre com os alunos do primeiro ano do ensino médio. A gente ia para o centro da cidade. Então, ia fazer todo aquele tour do centro ali. Praça da Sé, Pátio do Colégio, São Bento, Largo São Francisco. Andava toda a região do centro ali, para eles entenderem... até para eles conhecerem o centro. Tinha aluno que nunca tinha ido para o centro da cidade. Né? Mora na periferia, mas nunca tinha ido para o centro. Então, conhecer aquela região, ver o centro da cidade. A nossa cidade nasceu aqui, nesse lugar aqui e tal. Ver exposições e tal. E a partir daí, a gente tinha um tema gerador e virava uma exposição de fotografia. Que máximo! Falando um pouquinho das saídas pedagógicas também, a diferença da sua aula, né? O que faz o aluno absorver. A gente tá falando da diferença, né? De cada tipo de aprendizagem. Você sempre fez muito isso com seus alunos, né? Sim, eu sempre trabalhei com a pedagogia de projetos, né? Então, pedagogia de projetos, ela não é só você desenvolver uma atividade pontual. A gente vai fazer um projetinho aqui, fazer uma coisinha. Não. Quando a gente trabalha com a metodologia de projetos, com a pedagogia de projetos, você engloba todo o conteúdo do ano dentro de projetos. Então, você vai trabalhar todo o conteúdo e, no final, o aluno vai produzir alguma coisa. Vai ser uma feira cultural, vai ser uma feira de ciências, vai ser uma peça de teatro. Ele tem um produto final, né, que o aluno vai produzir. Né? Uma exposição de fotografia, como a gente fazia, né? Então, tinha uma atividade, um projeto que foi um dos meus TCCs, que foi o Visões de São Paulo, né? Então, a gente fazia sempre esse projeto com os alunos do primeiro ano. Então, tinha toda uma preparação de conteúdos. Então, a aula normal que a gente tinha, ela era uma preparação para o que eles iam produzir de projetos. Né? Ela não era uma aula, aquela coisa maçante, né? A gente sempre trabalhava a parte expositiva, tinha explicação, tinha atividade, tinha prova, tinha tudo que tem que ter, mas sempre com o intuito de desenvolver um projeto no final. Né? Então, eles iam produzir alguma coisa. E no Visões de São Paulo, eles produziam uma exposição de fotografia. Então, a gente ia para o centro de São Paulo, então tinha um tema gerador, cada ano tinha um tema. Então, eles iam conhecer o centro da cidade. Muitos alunos não conheciam o centro da cidade de São Paulo. Então, morava na periferia, mas nunca tinha ido para o centro, por exemplo. Então, conhecer aquela região toda ali. Praça da Sé, Pátio do Colégio, São Bento, Lago São Francisco, o centro antigo da cidade, né? Às vezes a gente ia até a República. Então, e algumas exposições que estavam acontecendo ali, por exemplo, no Centro Cultural da Caixa ou no Centro Cultural do Banco do Brasil, que são exposições gratuitas.
No pátio do colégio também tem exposição. Então, eles iam, conheciam, viam o que estava rolando ali naquele momento. E a partir disso, dessa visita e desse tema gerador que tinha no ano, eles produziam as fotografias e a gente montava uma exposição. A exposição ganhou prêmio, tinha visitação de outros colégios. Então, a gente fazia um trabalho bem bacana e o aluno ele conseguia transformar o conhecimento dele em algo concreto. Sim. Né? Uhum. Então, você tem a questão da exposição, mas você tem o cara que tira a fotografia, tem o outro aluno que vai trabalhar o texto daquela exposição, tem o outro aluno que vai apresentar a exposição para os outros colegas, né, para as turmas, os pequenininhos. A minha escola tinha desde do primeiro ano do fundamental até o ensino médio. Então, os pequenininhos iam na exposição para ver, e eles explicavam, essa foto aqui representa tal coisa, isso aqui é tal coisa. Você já ouviu? Eles faziam toda a parte de educativo de uma exposição. Eles passavam conhecimento para os outros, né? Exatamente. Então, a experiência que eles tinham, por exemplo, dentro de uma exposição na Pinacoteca, ou na Sala São Paulo, ou no teatro, como é que chama? Museu da Língua Portuguesa, qualquer outra exposição. Eles foram em muitas exposições. Eles foram na Bienal, meus alunos, eles visitaram um monte de coisa. Eles transformavam aquilo em conhecimento concreto, porque daqui a pouco eles estavam produzindo uma exposição e estavam ensinando os outros alunos. E isso daí é bom para quem está aprendendo ali na hora e também para os pequenininhos que estão vendo e falam assim, poxa, quando eu chegar lá na frente, eu vou passar também vou por fazer. isso. Então, essa específica, essa aula de campo que a gente falava do centro de São Paulo, era uma expectativa, porque eles só tinham no primeiro ano do ensino médio. Então todo mundo ficava esperando, porque a criança que estava lá na quinta série, agora é sexto ano, né? Agora mudou tudo, né? Sexto ano, ele ficava esperando, né? Porque quando ele chegasse no primeiro ano, ele ia ter a aula de campo do centro da cidade. Então, já criou tipo uma tradição na escola. Isso, a gente tá falando de mais ou menos até 2011, né? Que foi do tempo que você ficou nessa escola. Fiquei de 2004 a 2011 nessa escola. Bastante tempo na escola. A gente tinha uma facilidade maior. Eu saí do ensino médio em 2018. 19, que eu fiz mais um ano de física, né? Mas tudo bem. Aí, nessa escola onde eu estudava, eu terminei o ensino médio numa escola particular. Nessa escola tinha uma coordenadora que fazia exatamente isso. Ela pegava e levava a gente. E juntava o ônibus e a gente gostava disso, sabe? Era cada lugar um mais incrível que o outro. E dava para fazer. Sim. Hoje, a gente tem uma dificuldade maior. Por exemplo, na rede pública, tem uns empecilhos agora. Por exemplo, naquela época a gente podia reunir, os pais autorizavam e tal, a gente juntava um dinheiro, alugava um ônibus e ia. Hoje é mais difícil, hoje tem mais restrições, então a escola acaba tendo que sair só para os lugares que a diretoria aprova, que manda o ônibus. Vamos supor, se eu fosse fazer um projeto desse hoje, eu teria que fazer o projeto, mandar para eles lá, para eles aprovarem, para liberar uma verba, para poder alugar o ônibus. É mais burocrático, vamos dizer assim. Dá para fazer, mas é um pouco mais burocrático. Dá mais trabalhoso, E aí depende mais da boa vontade do gestor. Então, você tem um diretor da escola que ele é parceiro e ele topa esse tipo de atividade, é bacana, porque ele vai pegar esse projeto, ele vai atrás, ele vai conseguir a verba para poder levar os alunos. Se é um diretor mais tradicional, que ele não topa esse tipo de atividade, ele vai botar mais empecilhos e você não vai conseguir fazer. Entendi. E aí acaba sendo aquela educação chata dentro da sala de aula, porque pro aluno, querendo, não tem que chamar a atenção. Nem todo mundo aprende da mesma forma como você mesmo disse, né? Sim. Então, fica chato aquela... Eu sou uma pessoa que não gosta muito de rotina muito certinha. E você chegar na sala de aula e sabe, todo dia vai ser aquilo, aquela chatice. Gente do céu. É por isso que eu sou autônoma. É uma montanha-russa de sentimentos. É verdade. Quem tem essa dificuldade de lidar com muitas rotinas, assim, ele tem essa
essa propensão a buscar uma coisa mais empreendedora e tal. Gente, porque não dá não. Você sentar no mesmo dia, a mesma coisa, não consigo. É uma coisa que me trava. Eu preciso de uma emoção, assim, sabe? E ser empreendedora é uma emoção diferente cada dia. Com certeza. Eu tô falando pro meu pai agora, minha desculpa eu pago aluguel, porque agora eu tenho minha sala, então tudo eu pago aluguel. E é uma fase nova, e é muito gostoso isso, né? Só que isso só tá acontecendo porque lá atrás professores olharam de uma forma diferente pra mim. Sim. Isso é muito importante. O papel do professor na vida do aluno, tem uma importância, um significado enorme. Ele não é só um papel formal ali, educativo, né? Você cria vínculos, você cria uma amizade, você cria uma relação ali muito próxima. E a relação que você cria, essa relação de amizade que você cria com o seu aluno, às vezes, ela é mais importante no processo educativo do que o conteúdo que você está passando. Porque o conteúdo ele vai esquecer. Muitas vezes ele não vai nem lembrar a matéria que você passou, ele vai lembrar coisas pontuais. Mas aquela relação e os conceitos que você trabalha, que você passa, vai ficar para a vida. Com certeza. Nem tanto que eu tô até aqui com um print de um grupo de alunos que você tem. É uma turma de 22 alunos. 22 alunos. Que são unidos até hoje, né? Eu acho que não sei se é de 2011, não sei qual que é. Não, tem alunos de todos os anos, assim, mas é uma turma que eu acompanhei muitos anos. Acompanhei eles desde quando eu entrei na escola. Eles estavam na 7ª série, eu acompanhei eles até o 3º ano do médio. Então, ficou bastante tempo. Fiquei bastante tempo com eles. E aí, eu tenho um print aqui, ele é de 2023, se eu não me engano, que você colocou assim: bom dia, povo, passando para avisar que amanhã, às 19h30, eu vou dar uma palestra na Semana de História da Unicid, falando sobre o processo de branqueamento da MPB, que é o tema da minha dissertação, um livro, e estão todos convidados. Quem for, confirma para mim, porque preciso colocar o nome. Aí, tem o pessoal dando coração, não sei o que lá, e por esse print eu recebi a indicação de ter você aqui. Então, assim, essa relação professor e aluno é uma coisa que tá tão vinculada que a gente tá falando de até 2011, mas a gente já tá em 2024. Eu continuo com amizade com eles. Continuo né? com eles. E falando um pouquinho aqui da sua dissertação e do seu livro, que é o processo de branqueamento da MPB. Por que tratar esse tema? Cara, esse tema, eu comecei a lidar com ele quando eu casei. Então, eu sou uma mulher branca e meu marido é negro. Então, eu comecei a lidar com as questões raciais de uma maneira muito mais efetiva depois que eu casei. Aí, eu tive minha filha é uma menina também negra, pele um pouco mais clara que o meu marido, mas você começa a lidar com o racismo. Né? Até então, você está a gente vive num sistema que a gente fala que é o racismo estrutural. Né? Então, você tem um padrão de normalidade dentro da sociedade que é a pessoa branca, né? E os outros são os diferentes. Então, a pessoa negra, a pessoa indígena, a pessoa asiática, quem não é branco europeu, ele é o diferente, né? E aí você, dependendo do lugar que você vai, você é olhado diferente, você vai passar por situações de um racismo mais velado, uma coisa mais explícita. Então, eu comecei a perceber essas coisas. E eu sou formada em artes, a minha primeira formação, que eu fui professora, tudo. Eu sou formada em artes pela Unesp. E com especialização em música, então a minha habilitação é em música. E eu tive professor que trabalhava com a questão da MPB e tal, na faculdade, e eu retomei esses estudos em 2006, né? Olhando para a música com esse olhar da questão racial. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem a música popular brasileira. O Brasil é um país muito misto, meu. Tem tudo aqui. Nem tanto que eu tava conversando, não lembro com quem, e a pessoa falou assim: sabia que o passaporte falso mais caro é do Brasil? Eu não sei de onde que eu consegui essa informação, mas... Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque brasileiro tem cara de tudo. Brasileiro tem cara de tudo. Eu falei assim, nossa, é verdade, né? Só que a MPB, por ser uma música popular brasileira, ela tem cara do quê? Então, a MPB, ela tem cara de samba. Agora eu entendi o porquê o branqueamento. Tá. A MPB, que na verdade, e no meu livro, e foi a minha dissertação do mestrado, e hoje é livro, né?
as transformações da música popular brasileira, um processo de branqueamento. É o título do livro. Eu vou pegando essa trajetória porque, basicamente, a música brasileira, essa música popular, ela é uma música negra. Mas no século XIX tocava música clássica. Música clássica tocada por pessoas negras que traziam a sua cultura, que traziam a sua forma de tocar, que era diferente de um europeu, né? Então, a gente foi criando essas nuances musicais que é diferente. Uma música que tocava na igreja, por exemplo, um músico negro tocando música sacra é diferente de um europeu tocando música sacra. Sim. Você vai ter outro ritmo, você vai ter outra forma de tocar. Então, a gente já vai criando e a gente foi criando gêneros e estilos musicais. Então, você tem toda uma história ali de lundu, umbigada, modinha, o choro, o samba. Então, você vai criando vários estilos. E a minha pesquisa, ela vai de 1958 a 68. Né? Eu trabalho com a análise da Bossa Nova Jovem Guarda, esse período, né? E por que eu trabalhei com esse período? Porque a Bossa Nova, ela é considerada o primeiro movimento musical brasileiro. Então, efetivamente o primeiro movimento. Por quê? Porque ela tem características específicas, né? Ela tinha uma intencionalidade, ela tinha uma ideologia por trás. Então, o movimento musical, qualquer movimento social, ele tem uma ideia, ele tem uma ideologia, ele tem um motivo dele estar acontecendo, né? E a Bossa Nova tinha isso, ela era uma música que se pretendia ser uma música moderna, uma música para jovens, uma música que saísse dessa convenção do samba tradicional, né? Do samba choro, do samba canção, porque até então, música era música. Então, tocava no rádio, tocava nos bailes, não tinha uma música específica. Isso aqui é música para jovem, isso aqui é música para adulto, isso aqui é uma música... Não tinha essa segmentação. Música é música. Música era para todo mundo. O máximo que a gente tinha era música infantil, que era a cantiga de roda, essas coisas muito específicas. Mas uma música comercial voltada para criança, não tinha. Uma música comercial que fosse tocada no rádio, que fosse para jovem, não tinha. O que você tinha era música no geral. E a Bossa Nova, ela se colocava nesse lugar de ser uma música jovem, né? E uma música para modernizar o samba. Então, o José Ramos Tinhorão, que é um pesquisador de música popular, ele fala que a Bossa Nova, ela é um estilo de samba. Ela não é um gênero em si. Totalmente novo. Totalmente novo. Ela é um estilo, um jeito de se tocar samba, né? E um jeito de se tocar samba que é misturado com o jazz norte-americano, que também passou por um processo de branqueamento. Sim. Né? E aí a mítica da Bossa Nova, o mito da Bossa Nova é aquela coisa, não, nasceu na juventude carioca, de classe média alta, que tocava na sala da casa com o violãozinho, o banquinho, o violão, aquela coisa toda. Tem uma mística em cima da Bossa Nova. Que aí no livro eu vou contando que não é bem assim, né? Tinha toda uma indústria por trás, querendo criar essa música para essa juventude, classe média, que não queria se misturar com o sambista, com a população negra de fato. É isso que eu ia falar. O samba ele vem muito do povo negro, né? Sim, exatamente. E aí, então, a gente está criando uma comercialização em cima de um estilo musical pro branco. Exatamente. Isso aconteceu com o rock, né? Exatamente, aconteceu com o rock, aconteceu sim. com o jazz. E aí, quando acontece com o rock, eu vou tratar disso na Jovem Guarda. Porque a Jovem Guarda, ela vai trazer também a mesma indústria cultural, só que voltada para o jovem periférico. Entendi. Então, a Bossa Nova é a música jovem, moderna, embranquecida para o jovem de classe média alta. E o rock é a música jovem, embranquecida para o jovem periférico. Como a gente perdeu, né? Porque assim, eu tô pensando na comercialização de músicas atuais. Gente! E aí você tem tudo isso. Mas tem fulano, tem ciclano.
Tem pessoas ali, pessoas negras que estão ali naquele meio, e eu falo delas, no livro eu falo de Johnny Alf, eu falo de Alaide Costa, que são 2 expoentes da bossa nova que foram esquecidos, né? Inclusive, eu recebi uma informação da socióloga Djamila Ribeiro, que a Alaide Costa, que ela deveria estar no lugar da Nara Leão, como ícone feminino da bossa nova. E não foi exatamente por conta da questão racial. A gente sabe que foi a questão racial que pesou ali. A imagem branca vende mais fácil, né? Exatamente. É esse o ponto. Você embranquece para você poder vender. A gente falou muito aqui sobre, no episódio passado, não vou lembrar com quem que foi, sobre a pessoa estereotipada. Então, como eu trato com estética, trato com beleza, normalmente a pessoa branca, alta, magra. Exato. Isso é fácil de chegar nas pessoas. Isso é mais atraente. Porque é o racismo estrutural. Você criou um padrão de normalidade. O normal é ser uma mulher branca, alta, loira, magra, com traços finos e tal. Esse é o padrão normal, né? E quando você é uma mulher negra... Você foge desse padrão. Você foge. Isso quando você não ouve uma frase... Nossa, ela é negra e é bonita. E às vezes eu fico assim, gente, como assim? Entendeu? É porque é essa mentalidade. Ela é bonita, mas é porque ela é negra, mas ela está mais próximo desse padrão. Sim. Né? E aí, falando um pouco sobre essa questão da Alaide Costa, a Djamila Ribeiro me trouxe essa informação que a Johnny Walker, de bebida, ela teve, em 62, teve o show do Carnegie Hall, que foi um marco da bossa nova. Então todos os bossanovistas foram para lá, para esse show, que a bossa nova ficou conhecida mundialmente por conta desse show do Carnegie Hall, e os músicos negros não foram convidados, nem o Johnny Alf, nem a Alaide Costa, ninguém foi, só foram os músicos brancos, Tom Jobim, João Gilberto, né, que são Sérgio mais Mendes, conhecidos como os pais mesmo, exatamente, né? que foram legitimados como os pais da bossa nova. E aí você tem, e agora, recentemente, a Johnny Walker produziu um show no Carnegie Hall para fazer um desagravo para a Alaide Costa. Então, levou a Alaide Costa, ela fez o show lá no Carnegie Hall, eles botaram uma manchete no jornal pedindo desculpas, nós erramos, você devia ter ido em 62, mas nós estamos te levando agora e tal. E fez um baita de um show e uma homenagem para ela ainda é viva, ela tem mais de 80 anos. Uhum. E eu achei muito significativo isso, né? Quando eu escrevi o livro, eu ainda não tinha essa informação. Falei, na próxima edição já vou colocar uma notinha de rodapé que teve esse desagravo, porque é muito importante que ela tenha esse reconhecimento em vida, né? Ela foi uma cantora muito importante, ela merece esse reconhecimento, né? E aí eu falo sobre isso, sobre essa questão do branqueamento, que você pega uma música negra, remodela ela, vende com uma embalagem branca. Então, isso é feito constantemente na música popular, né? Na indústria cultural. A indústria cultural, ela pega um ritmo, então qualquer ritmo, pode ser samba, pode ser pagode, pode ser o funk, pode ser qualquer ritmo. Você pega uma música que originariamente foi criada por uma comunidade negra, por pessoas negras, por pessoas periféricas, e transforma isso num produto para ser vendido com uma embalagem branca. Qual a embalagem? A pessoa que está cantando. A pessoa que está cantando. Hoje a gente vê um pouco mais de negros aparecendo mais, né? Sim. Hoje a gente consegue enxergar pessoas negras fazendo sucesso. Uma coisa que e tá tendo mais voz também, Sim, né? Uma coisa que a Globo fez recentemente, de colocar a cantora Isa. Sim. Pra apresentar, pra cantar, pra fazer aquilo. A novela que teve agora, Vai na Fé, que o elenco era 80% de pessoas negras, e não era o negro estereotipado, eram pessoas comuns. Pessoas negras. Então, isso tá trazendo mais visibilidade também pra pessoa negra. Sim. Mas isso é muito luta dos movimentos negros. Isso não é uma benevolência ou uma consciência social. Não, né? Até porque quando a gente vai assistir em casa, tem muita gente que fala, não vou assistir a Globo porque só tem negro agora. Fala que só tem negro e homossexual, né? Sim, é o que a gente mais que a gente ouve, né? Então, é uma coisa que ainda precisa ser tratada, né? É uma luta dos movimentos negros,
dos movimentos sociais em geral, né, que começar a reivindicar, falar, não, precisa ter. Peraí, negro só pode fazer papel de escravizado e de empregado doméstico? Né? Não pode ser médico, não pode ser um advogado, não pode ser qualquer outra profissão? Ele não pode ser uma pessoa normal? Né? Ah, mas o personagem normal é o branco, não pode ser um ator negro. Então, a novela hoje, ela está começando, né? Lógico que a Globo não faz isso por benevolência, claro que não, nem né? por consciência. É o que tá vendendo agora. Exatamente. E tem uma pressão enorme. Tem uma pressão, também. E aí e aquela coisa, se a gente tem um movimento que veio dos Estados Unidos, que se a gente não se vê, a gente não compra. Então, começa a ter essa pressão dos movimentos negros, fala, peraí, a gente existe, né? E aí começa a ter essas mudanças. São mudanças que são significativas? Sim. Resolve o problema? Não, ainda tem muita luta pela frente, tem muitas questões ainda para serem tratadas. As pessoas brancas ainda precisam tomar consciência da sua racialidade, né? Então, como a gente foi colocado como um padrão de normalidade na sociedade, a gente não consegue, muitas vezes, perceber essas nuances de racismo. Por que o segurança segue a pessoa? Por que se acontece um programa de televisão, uma pessoa, um Big Brother da vida, uma pessoa negra, ela é muito mais massacrada pela opinião pública do que uma pessoa branca. Então, são essas nuances que a gente vai percebendo, né? E a pessoa branca começar a tomar consciência dos seus privilégios dentro da sociedade, né? Que, mesmo que ela não queira, ela vai ter privilégios. Sim. Porque numa entrevista de emprego, você bota 2 pessoas ali. Tem empresas que vão preferir a pessoa branca, né? Quando você entrar numa loja. Exatamente. Eu entrevistei uma menina aqui, a Lívia Rocha. Ela é cabeleireira especializada em cabelos afros. E assim, ela falou assim, quando você entra na loja, você entra mostrando a mão. Exatamente. E você sai mostrando a mão, você não põe no bolso. Você entra com a bolsa fechada aqui. Isso. Por quê? Se for uma pessoa branca, não. Você não se preocupa com isso. Mas por você já ser considerado negro e passar por N situações, você já entra meio traumatizado, né? Mesmo que você saiba que você não vai roubar. Exatamente. Esses dias eu fui numa loja, comprei umas coisas, estava com a sacola aqui, acho que 2 sacolas, e minha filha estava com outra sacola. A gente passou e a sacola apitou. Aí eu passei, falei, comprei normal. Eu não roubei nada. Não roubei nada, vamos embora. Chegou na porta da loja, a moça parou a gente. Falou, apitou, não sei o quê. Eu falei, apitou. Aí minha filha tava mais pra frente, eu tava perto. Aí ela falou assim, não, é na sacola dela. Só porque ela não é branca, ela claramente não é branca. Né? Aí eu falei, não é na sacola dela, não. Vamos olhar aqui e tal. Tinha uma sandália que eu comprei que a menina esqueceu de tirar o lacre. E tava na minha sacola. Imagina se tá na sacola dela. Nossa, vai falar que ela tá roubando. Vai falar que ela tá roubando. Não, mas tinha o comprovante e tal. Mas é o tipo de constrangimento que, às vezes, se é uma pessoa negra mais retinta, uma pessoa que tá sozinha, já vai gerar um problema ali complicado, porque as pessoas realmente discriminam. Com certeza. Discriminam. Porque comigo a moça não falou nada. Ela foi direto na minha filha. É na sacola dela. E não era. Era na minha. E a moça do caixa que esqueceu de tirar o lacre. A gente tem muito isso no dia a dia mesmo. E as pessoas acabam não percebendo também. Dentro de uma sala de aula, é difícil lidar com certas questões. Sim. Quando eu tava saindo no ensino médio, eu passei por 2 escolas. Uma escola eu fiquei 6 meses no primeiro ano. E eu saí numa situação complicada e eu passei por racismo. Eu e uma amiga minha. Na época, o meu cabelo era no quadril e era bem cacheadão, assim. Era todo enroladão. Sofria pra deixar meus cachos. E aí, aconteceu uma situação e uma menina tirou uma foto minha de costas, e ela postou no Twitter, falando, essa macaca, que não sei o que lá, eu vou pegar ela na saída. Menina, deu uma confusão esse negócio. E na época, eu e meu pai, nós fomos na delegacia pra poder falar, olha, estão me ameaçando, estão me xingando, estão me difamando. Era racismo.
E não faz tanto tempo isso. Sim. E o delegado não fez nada. Não registrou uma queixa, não fez... Não, eu muito saía complicado. da escola com segurança. É muito complicado porque a pessoa chega para registrar um boletim de ocorrência por racismo, muitas vezes o delegado não quer registrar. Não, eles não estão nem... Desculpa a palavra, mas a sinceridade é, eles não estão nem aí. Não. A não ser que pega, mesmo que pega no flagrante, tem gente que eles pegam em flagrante lá e tal, e acontece, e mesmo assim ainda tenta fazer uma coisa, não é bem assim, é injúria. E assim, tal. Eu sou uma pessoa que a minha pele é uma pele mais clara, a minha mãe, tadinha, é branca. Aí o meu pai veio dar uma melanina pra mim, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que não tem traços negros. A minha amiga já tinha mais. Pegaram mais pesado com a minha amiga. Só que a minha amiga não foi nem na delegacia. Minha amiga não fez nada. Porque as pessoas sabem que muitas vezes não vai acontecer nada, né? E esse é um assunto que muitas vezes a escola não quer lidar. Esse é um assunto muito específico que a escola não quer lidar. A solução da escola foi chamar alguns pais e querer expulsar. Mas assim, não teve uma conversa, não teve uma conscientização, não teve nada. E eu saí. Da escola. Então, pro professor lidar isso dentro da sala de aula também é muito complicado, né? É complicado, às vezes o professor acha que ele não está preparado para lidar com essas questões mesmo. A gente tem uma lei que está desde 2006. Essa lei já vai fazer 20 anos agora. A Lei 10.639, que fala do estudo de história da África e cultura afro-brasileira, que engloba todas essas questões raciais também. E as escolas não implantam esses estudos. Você não tem uma disciplina específica que trabalhe história da África, cultura afro-brasileira em nenhuma rede, nem rede pública, nem particular. Ele acabou virando um tema transversal, que às vezes o professor de história trabalha, o professor de sociologia, o professor de artes, às vezes, que tem um pouco mais de consciência, acaba trabalhando essas questões. Eu sempre trabalhei, nunca deixei passar nenhuma questão racial dentro de sala de aula. Eu tive problema com alunos que eram deliberadamente racistas, que xingavam o outro colega, e eu parava a aula toda vez que tinha um problema, eu parava a aula. Vamos conversar, não é assim. Você está vendo que você está tendo uma atitude racista e tal. Conscientizar, né? Conscientizar e conversar e não deixar que aquilo passasse. Questões racistas e homofóbicas. Então, tive muitos alunos homossexuais que também passavam por situações de constrangimento e tal, parava a aula e ia conversar. Se fosse uma situação que não cabia conscientização, mandava chamar os pais, tomava atitudes mais contundentes, porque a gente não pode deixar passar. Com certeza. E você acha que a arte é um meio que é mais fácil de falar, é mais fácil do negro se expor pela arte? Então, virou um estigma. Né, que todo negro é cantor, ou sabe sambar, ou tem uma ligação com as artes, tem um pouco de estigma nisso. Eu conheço muita gente negra que é super intelectual em outra área, que não tem nada a ver com música, que trabalha na parte de ciência da computação, matemática, biologia. Então, criou-se um estigma porque foi a área onde a população negra teve mais visibilidade. Por conta mesmo Porque antigamente, né, vamos pensar aí 100 anos atrás, você não tinha muitas opções de trabalho, né? E ser músico não era uma coisa que as pessoas brancas queriam como profissão. Tinha um estigma, era mal visto. Né? Até hoje, música é meio vagabundo que as pessoas falam, né? Falou assim, essa coisa de, né? Tinha não levam como profissão. Tinha uma coisa de estigma mesmo, de malandragem, de vagabundagem e tal. O violão, eu falo um pouco sobre isso também no livro, tinha esse estigma, né? Quem tocava violão e tal. O violão, ele vai ganhar status com a bossa nova. Que ele passa a ser um instrumento moderno, um instrumento que todo mundo queria aprender e coisa e tal, depois da bossa nova. Violão era coisa de boêmio, de quem ficava na noite, de quem tocava em boate, coisa e tal. Então, tinha esse estigma todo. É uma área, todo mundo sonha, né? Ser músico ou jogador de futebol, né? que são áreas que dão uma projeção e um aporte financeiro muito rápido para as pessoas, né? Então, acaba virando sonho de todo mundo,
né? Mas tem esse estigma. Ainda tem. Ainda tem bastante. Ainda tem. Mas também no começo, foi o que você falou, né? Era onde eles conseguiram mais voz ativa, mais visibilidade, né? Mais visibilidade Só que aí vem a indústria e fala, não, mas peraí, o que você está produzindo aqui, a gente pode vender com outra roupagem, né? Então, aquela coisa, eu produzo cultura de qualidade e o outro ganha os lucros, né? O papagaio come milho e o periquito leva fama, né? É bem isso mesmo. Né? Então, quem é que vai ganhar dinheiro com isso? O branco. Peraí, né? Essa é a questão. Não é a questão de produzir a cultura. A cultura popular brasileira, a cultura musical brasileira, ela é majoritariamente negra. E na atualidade? Também continua. Você pega o movimento do funk, por exemplo. Ah, mas tem um monte de gente que critica, um monte de gente que fala um monte de coisa. Mas é uma cultura jovem periférica. Sim. Não tem como negar isso. E que existe todo um trabalho. Tem um estudioso, né? Ele está fazendo doutorado na USP, ele chama Tiago de Souza. Ele tem um canal no Instagram e tal. E ele pesquisa funk. Ele é do meio, tal, do funk também. Ele voltou pro meio do funk. E ele pesquisa funk. E ele fala assim, cara, a complexidade de construção musical do funk, ela é imensa. Até porque cada letra está refletindo a realidade que muitos vivem. E aí, sem falar da letra, ele está falando da questão da construção musical. Da música mesmo. Porque você está trabalhando com batidas eletrônicas que elas têm que se encaixar. E aí tem toda uma coisa de ritmo, de melodia, de construção rítmica mesmo e melódica da música, que é complexa. Sim. Ele fala assim, o pessoal fala que é simples, que é só jogar lá, mas para construir aquela batida, o cara tem que ter uma percepção musical muito, muito grande. Não necessariamente ele tem um conhecimento musical formal. Ele tem uma percepção. Mas ele tem a percepção musical muito apurada. Ele tem uma sacada musical que é talento, né? Não necessariamente o cara estudou música. A maioria desses meninos do funk não estudaram música formalmente. Sim. Mas eles têm sacadas musicais muito grandes. E o Thiagson, ele fala muito sobre isso. E a questão da letra, ela é feita para chocar a sociedade. Né? Aquela coisa, vocês não estão nos vendo aqui. A gente está passando vários perrengues, um monte de necessidade, a gente mora na periferia, a gente falta estudo, falta cultura, falta esporte, falta um monte de condições de vida. Vocês não estão olhando pra gente. Então a gente vai falar do quê? De sexualidade, a gente vai falar de sexo, a gente vai falar... É o que chama a atenção. Que vai chamar a atenção de vocês. Aí vocês vão nos ver. Né? Então, tem uma intencionalidade nisso. E conheci uma outra pesquisadora também no congresso, professora, que ela é lá do litoral paulista, esqueci o nome dela agora, e ela pesquisa funk também, e ela falou assim, olha, tem muita coisa que a gente fala nas letras de funk que as pessoas que não são do movimento entendem de um jeito, mas quem é do movimento vai entender com outro significado. Que ela estava explicando, a coisa do senta. Toda música de funk tem um negócio de senta. A maioria tem. Né? Ela falou assim, o senta, pra gente que é do movimento, ela é um sinônimo de se movimente. Então, se mexa, né? E quem não é do movimento, entende só a sexualidade. Entende só a questão sexual, Caramba, é muita coisa que a gente... Eu fiquei agora até chocada, eu não sabia eu também, parte. Ela me contou isso, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar que o senta é um movimento, é você mexer o corpo. Mas a gente também tem... Falta também conhecer um pouco mais essa cultura. Sim. Tem muito preconceito. Muito preconceito. Eu saí com uma amiga esses dias, e assim, amiga de escola particular, então você vai falar dos mesmos assuntos. Sim. Aquela vida pronto, do dia a dia ali, do dia a dia. Ela tem uma realidade bem diferente da minha, então a gente tava conversando, ela mora em outro estado, sobre isso. E ela convidou uma outra amiga, que eu quero muito trazer essa menina aqui. E ela tinha acabado de sair da cadeia. E aí foi engraçado até, porque o rolê era pro aniversário da minha amiga, mas a gente só falou da vida da menina dentro da cadeia. Por quê? Ela começou a ver a cultura de uma forma tão diferente e começou a passar pra gente tanta coisa. Exato. É lógico que a gente não vai desejar ir para a cadeia, mas aquela população precisa ser muito ouvida. Sim. Ela foi parar na cadeia
porque ela emprestou um Pix pro amigo. E o cara fez um golpe. E aí, eu não sei o que era pra acontecer, deu o golpe, pegou, caiu não sei quantas pessoas na cadeia. E aí, esse amigo tá preso, mas o monte tá preso, e ela saiu porque não teve prova suficiente, alguma coisa assim. Uhum. E ela começou a falar da cultura lá. Porque ela não era de escola particular, mas ela fazia tech, tinha uma qualidade de vida, sabe? Não era uma garota periférica. E ela conviveu dentro da cadeia com garotas periféricas. Sim. E aí que estão lá a maioria por tráfico de drogas. A maioria por tráfico de droga. É. E ela falou assim, eu tive que chegar lá como bandida e não sei o que lá. Eu falei, como? Ela falou assim, não sei. As meninas falavam que eu falava demais, aí elas mudavam calar a boca e tava tudo certo. Até o linguajar. E quando ela saiu da cadeia, o que aconteceu? A namorada dela olhou pra ela e falou assim, você tá muito diferente. Mas também são 4 meses convivendo em uma cultura completamente diferente. E aí você começa a respeitar e a entender certas coisas. Sim. É. Ela falou assim, eu entendi agora a necessidade de gente que roubou, não justificando, mas às vezes rouba um alimento. É. Porque passa necessidade, Muitas dessas moças que estão presas por tráfico de drogas, por exemplo, elas estão por conta dos seus namorados. Seus maioria, maridos. Sim. Porque foi carregar alguma coisa, foi levar, deixou dentro da bolsa e a polícia pegou. Não necessariamente a pessoa está envolvida com o tráfico, mas ela foi pega numa situação que caracterizou o tráfico porque ela se relacionava com alguém que estava envolvido ou que envolveu ela naquela situação de alguma forma. Sim. Então é muito complicado. E muitas dessas moças e desses rapazes que também estão presos, eles têm muito pouco apoio jurídico, né? Sei lá, de ter um advogado, de ter alguém para poder aconselhar, para dar um respaldo ali. Às vezes a pessoa fica sem saber o que está acontecendo, sem saber, sem visita, quer dizer, a pessoa fica numa situação muito angustiante porque ela não tem o que fazer. E lá dentro da cadeia, ela tava numa cela, se eu não me engano, para 15 pessoas e tinha 30 pessoas dentro da cela. É superlotação. É superlotação, a saúde é precária, são N coisas. E eu fiquei muito chocada, porque assim, querendo ou não, você tá na sua vida, no seu cotidiano, você não tá enxergando o que tá acontecendo na periferia que tá do seu lado. Exatamente. Dentro da faculdade, a gente tem um programa que chama Diversas. Uhum. Tem um pouco menos de 1 ano esse programa. E qual que é a ideia? É ir na periferia para ver o que tá acontecendo lá dentro. Sim. Porque a gente tá numa faculdade que é um padrãozinho. Sim. São Judas é uma faculdade de classe média. Classe média, lindo lá. Mackenzie, PUC, todas são faculdades de classe média. Só que do lado, realmente do lado, só passa um córrego. Do lado do córrego, tem gente que mora na beirinha do córrego em tendas. Exatamente. E a gente não tá lá enxergando. E como somos da área da saúde, é nossa obrigação enxergar essas pessoas. Sim. Então, eu acho que falta muito essa conscientização dentro de escola, dentro de faculdade. Sim. Pra gente começar a enxergar. E assim, muitas vezes a pessoa, ela vê todo mundo ali como criminoso, né? É tudo bandido, quer que se dane, nananá, bandido bom, bandido morto. Só que cada pessoa ali tem uma história. Né? E muitas vezes a pessoa foi parar ali por um motivo muito banal. O meio que vive por uma situação muito complicada, que às vezes ela foi envolvida numa situação que nem essa moça que você falou. Peraí, ela emprestou o Pix. Ela não sabia. Exatamente. Então, a pessoa às vezes acaba se envolvendo dentro de uma situação que ela não está prevendo, né? E pode acontecer com qualquer pessoa. Essa menina estava num emprego ótimo. Tava fazendo faculdade na área da saúde. Para tudo, né? Parou tudo e foi para uma cadeia ficar 4 meses. Então, poxa, mesmo que ela seja absolvida, é o trauma que essa pessoa vai ter para a vida, as situações que ela vai ter que lidar, emocionais, psicológicas, porque ela foi envolvida dentro de uma situação que ela não estava prevendo. E que, aparentemente, ela não tinha como controlar, né? Não tinha nem como, né? E a escola não lida muito bem com essas coisas, né? Eu tive alunos que eram de liberdade assistida e é complicado, porque eles já trazem uma revolta ali e eles têm uma consciência que a escola não vai resolver o problema deles. Sim. Né? Que a escola não significa nada para eles. A escola é
É uma etapa que ele vai ter que cumprir, porque senão ele volta para a instituição. Se ele não for para a escola, ele volta para a instituição. E, Patrícia, você como professor e agora formando professores, o que você acha que falta? Falta ouvir o professor. E dar liberdade para esse professor trabalhar. Né? Precisa de gestores que estão a fim de trabalhar também. Você precisa ter uma equipe. Né? Eu tinha um colega professor que ele falava assim, que cada escola tinha que ter a sua pedagogia. Né? Construir a sua identidade, construir a sua forma de trabalhar, né? Aquela comunidade tem necessidades específicas que a outra escola do mesmo bairro não tem. Então, se você tenta padronizar tudo, que nem o governo do estado está tentando fazer agora, bota uma plataforma, bota um sistema de ensino, bota um monte de coisa padronizada, fica muito restrito. Você não ensina de fato, você não ouve aquela comunidade, você não ouve aqueles professores, você não integra todo mundo. Fica a coisa mecânica, né? Sim. Passou a matéria, fez a prova, tirou o índice, melhorou o índice, piorou o índice. Isso não é educação. Educação ela é muito mais ampla, né? Educação ela tem a ver com essas relações sociais, né? Até a BNCC fala a questão socioafetiva e tudo mais. A educação passa por tudo isso, né? Por essa questão emocional, psicológica. Não que o professor tem que ser psicólogo do aluno, que às vezes a gente acaba sendo. A gente acaba sendo, tem que ouvir ali, conversar e tal. Mas faz parte desse processo, né? Porque quando você... o processo de ensinar também é um processo de confiança. Sim. Você tem que confiar que aquilo que aquela pessoa está te falando é verdade. Que aquilo que aquele professor está te falando realmente tem a ver. Ou ele... mas tem muita informação no Google, né? Hoje a internet você consegue pesquisar um monte de coisa. Mas você nunca vai ter a troca que você vai ter dentro de uma sala de aula. Porque mesmo que você está tratando de um assunto, sei lá, de história... tô falando sobre história do Brasil, tô falando sobre a Segunda Guerra Mundial, tô falando de fatos históricos. Cada aluno tem uma percepção diferente, ele tem uma bagagem diferente. Então, a troca que vai ter ali, a pergunta que um vai fazer, o comentário que o outro vai fazer, que vai enriquecer esse processo de aprendizagem, ele não vai ter numa busca na internet. Não. Né? Então, é essa troca que é o mais importante, né? O professor mediar esse conhecimento e trocar com esses alunos e todo mundo poder colocar a sua opinião, falar e questionar. Então, é essa troca que precisa ter. As pessoas precisam ser ouvidas, né? A educação, ela se faz nesse diálogo, né? Sim. O Paulo Freire falava que a educação ela é uma via de mão dupla, né? Você ensina, você aprende. Então, se não tem esse diálogo, se a Secretaria de Educação, se os próprios colégios particulares não ouvirem os professores, não ouvirem a sua comunidade, é dado ao fracasso, porque a aprendizagem não acontece. Você vai ter um monte de gente decorando coisas para um vestibular, que acabou o vestibular, ele vai estudar uma outra coisa completamente diferente, mas você não vai ter uma formação de cidadãos, de pessoas que realmente vão fazer diferença na sociedade. Sim, até porque somos seres humanos totalmente diferentes. Exatamente. E nem tem como você querer padronizar 100% tudo, porque não dá. Não dá. Até no vestibular, a maioria das pessoas... Eu, em humanas, arrasei. Em exatas, foi uma lástima. Porque é diferente. Exatamente. Não tem como você 100% saber tudo. Igual. Não tem como saber tudo. E aí, os cursinhos, tudo isso é um treino, né? Você vai treinar para uma determinada prova. Não, tem cursinho que ensina a tática de como acertar a resposta. Exato. Você vai chutando ali, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. E pronto, vai lá e faz. Qual o conhecimento disso? Nenhum. Porque na vida, na prática, não é assim que funciona. Quando chega uma cliente lá pra mim, eu vou sair chutando o que ela tem. Não dá. Exatamente. Eu tenho que saber. Mas são conhecimentos diferentes. E é isso que acho que falta bastante também, né? E às vezes até para uma determinada profissão, você tem que ter perfil para aquela profissão. Não basta você, eu vou fazer tal coisa porque dá dinheiro.
né? Dá. Tem muito essa coisa, vou entrar em tal profissão agora porque dá médico. dinheiro. Você advogado. Mas você não tem a menor aptidão para aquilo. Teu negócio, tem uma aluna minha que ela se formou em Direito, a mãe incentivou, matriculou ela, falou, não, você vai fazer Direito, sim. E ela terminou o curso, tal, atuou um pouquinho na área. Não gosto, eu quero ser chefe de cozinha. Top. E ela foi estudar e foi ser chefe de cozinha, hoje ela é professora de gastronomia e tal. E é isso. O episódio anterior, ela é formada em Direito e hoje ela dá mentoria para diarista. Então. Eu achei o máximo. E ela é feliz limpando casa. Exatamente. E, cara, ela se encontrou, ela é realizada nisso, sabe? Eu comecei com a psicologia, amo, sou apaixonada, mas eu trabalho levando beleza, eu gosto. Muitas vezes a gente tem uma obrigatoriedade a ser seguida que acaba apagando a nossa própria essência. Exato, e a gente é diverso, a gente pode gostar de várias coisas e trabalhar com coisas diferentes. Que nem eu trabalho com educação, mas eu tenho uma editora e eu administro uma empresa de informática, então... São perfis diferentes, são coisas diferentes que a gente vai fazendo, né? Sim. E é muito legal isso, porque você não fica restrito a uma coisa só, né? A gente não pode se fechar. Com certeza. E onde que a gente consegue te encontrar? Bom, você me encontra nas redes sociais, né? Pode me achar na minha página profissional, Coletivo Educação, @coletivoeduque, com C mudo no final. Né? Ou me procurar nas outras redes lá, Patrícia Crepaldi, me encontra lá nas redes sociais. A gente vai deixar o @ que é Coletivo Educação, né? Isso, @Coletivo Eduque. Maravilhoso. Todas as redes, tá? Como Coletivo Eduque. A gente tem um canal do YouTube, que tem bastante conteúdo lá também, tem Instagram, tem Facebook, aí vocês me encontram por lá. Amei isso daí. E o que você deixa aqui para quem tá te assistindo? Uma frase, uma inspiração sua? Olha, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem no coração. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente acredita naquilo que a gente faz bem feito, a gente se empenha. Quando você está fazendo por fazer, é só mais uma coisa. Muito bom. Patrícia, gratidão imensa de você ter vindo aqui. Eu que agradeço, o papo foi ótimo. Foi muito gostoso, né? Todo o seu tempo, o seu conhecimento, eu acredito que vai agregar muito na vida das pessoas. Eu quero a turma dos 22 alunos todinha assistindo esse negócio e comentando muito, viu? Eles vão assistir, pode deixar, eles vão comentar. Isso. Com certeza você é uma professora. Os 22 não. Muito mais. Jogar lá na minha rede social, vai aparecer aluno do além, porque eu continuo acompanhando todo mundo, eu sigo todo mundo na rede social. Isso aí, eu quero todo mundo aqui, comenta muito. Alunos dela que gostariam de participar, pode me chamar também no nosso WhatsApp. Tem muita gente legal. Pode me indicar também, eu tô aqui super de portas abertas, o Naturalizar é pra isso, é pra levar informação de qualidade. Então, gratidão, Patrícia. Eu que agradeço, foi ótimo participar aqui e precisando é só me chamar que eu volto. Com certeza. E você que assistiu todo esse episódio, gente, que gostoso, né? É muito bom a gente aprender, adquirir conhecimento. Qualquer dúvida, já vai na @ da Patrícia, que com certeza ela vai te auxiliar, viu? Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, a GJA com essa camisa linda, que eu sou apaixonada em toda a coleção dela e você com certeza vai se apaixonar por cada peça. Vai lá no Instagram dela e já garanta a sua. A Labelle Ewe, que tá preparando uma surpresa incrível pra vocês junto comigo. Eu tô dando muita dica nas minhas redes sociais, gente. Então vai lá, já comenta e garanta o seu na pré-venda, que vai sair logo logo, viu? A Concept Beauty, que é onde eu atendo hoje, junto com o Naturalizar. A gente tá levando beleza e autoestima pra mulheres. Gente, você entra lá linda e sai de lá maravilhosa, é muito bom. E também quero agradecer a Rose, que é a minha nutricionista, que faz todo o meu processo alimentar. Ela pode transformar a sua vida também, viu? Um beijo e tchau, tchau.